Olá, queridos amigos do CPMM, uma excelente noite de segunda-feira para todos vocês. Esperamos encontrá-los todos muitíssimo bem, já agradecendo de antemão a todos que nos assistem nesse momento, os que vão visualizar depois. Muito obrigada pela presença e obrigada aí por nos assistirem, seja através do Instagram e do nosso canal no YouTube. Agradecendo a Deus por mais esse dia, por toda a sua força, seus ensinamentos, para que nós possamos ter paz em nossos corações, ter todo o entendimento necessário a respeito da vida, da doutrina, para que nós possamos seguir o nosso caminho aí com uma evolução necessária. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo o mal, que assim seja, em nome de Jesus. Pessoal, ao longo das últimas semanas, nós temos aí trilhado com vocês em diversas temáticas, né? Desde que nós começamos aí a falar a respeito dos nossos sentimentos, da nossa razão, né? Como lidar com as nossas emoções. E hoje eu resolvi trazer um tema que tem sido muito pertinente para mim e é uma situação que eu observo envolvendo muito a nossa vida espiritual, mediúnica, a nossa vida dentro do cotidiano, né, como um todo. E hoje eu vou falar a respeito do compromisso. Por que eu resolvi falar a respeito do compromisso? Porque analisando as situações da nossa vida, se nós pararmos para observar tudo aquilo que nos envolve, desde que nós nascemos, logo nos nossos primeiros momentos de vida, nós estamos compromissados ou aprendemos que o compromisso faz parte do alicerce dos valores que nós carregamos na nossa vida. Por quê? A palavra compromisso, ela significa estar comprometido com alguém ou algo, assumir uma responsabilidade diante de determinada tarefa ou situação. Então, o que acontece? Nos nossos primeiros anos de vida, quando a gente está junto com os exemplos da nossa família, porque é o contato inicial que nós temos com o aprendizado e através do exemplo familiar, nós já temos uma leve noção do que é um compromisso. Por quê? Os nossos pais, eles nos ensinam ali através das primeiras brincadeiras, das primeiras situações, eles nos ensinam a guardar um brinquedo ou a falar alguma coisa quando nós precisamos. Eles nos orientam com relação ao posicionamento das coisas dentro da nossa casa. Por exemplo, não pode mexer em determinado objeto. Então tudo isso vai fazendo parte do nosso cotidiano. Com o passar do tempo, quando nós ingressamos na vida escolar e passamos a ter os primeiros entendimentos e o desenvolvimento da cidadania, do convívio social, outros compromissos vão sendo associados à nossa agenda do dia a dia. Nós já aprendemos ali que na escola tem um horário, é preciso entender que o sinal, né, quando bate o sino, alguns comandos estão sendo colocados, como poder sair para o intervalo, terminou o recreio, está na hora de entrar para a sala, está na hora de ir embora. Nós aprendemos o compromisso de formar a fila, de fazer as primeiras atividades escolares. E aí em casa nós vamos aprendendo, né, algumas tarefas que são compromissos que nós vamos assumindo com a nossa família. Aí nós aprendemos as questões de auxiliar na organização da casa, essas coisinhas básicas que crianças vão desenvolvendo, né? Que seja arrumar a cama, lavar a louça, ser responsável pela tarefa. Quando nós chegamos à juventude, outros compromissos começam a fazer parte da nossa vida. Porque se a gente ingressa na universidade,
Aí eu já entendo a respeito do tempo, né, que o meu tempo não é mais valioso que o tempo de outra pessoa. Eu tenho o compromisso de entregar um trabalho, de realizar uma avaliação em tempo hábil, e aí eu chego ao mercado de trabalho. E dentro do mercado de trabalho, a partir do momento que uma empresa me contrata, eu assumo um compromisso de contrato de trabalho que vou desempenhar algumas atividades para as quais fui contratado, e através disso eu vou desenvolvendo a minha carreira, vou me desenvolvendo como pessoa. E o trabalho é um dos primeiros pontos que nós entendemos como um compromisso que exige de nós uma postura totalmente diferente. Hoje em dia, muitas pessoas, né, trazem, principalmente com a questão das redes sociais, e aí tem uma exposição mais forte, quando falta compromisso no trabalho e quando isso está associado à questão da ética trazida pela filosofia. Por quê? Todas as empresas, né, todos os setores, quando a gente faz a nossa formação, elas exigem do empregado, do funcionário ou do colaborador, seja lá como a empresa queira chamar a pessoa, exige um compromisso dele. E algumas situações não podem acontecer. Por exemplo, um médico, ele não pode expor um diagnóstico, ele não pode expor a situação de um paciente na mídia. Um professor, que é a minha tarefa, eu não posso expor a situação de um aluno, né? Por exemplo, a ficar zombando de um aluno caso ele tenha saído mal numa avaliação. Muito pelo contrário, exige de mim um compromisso e uma tarefa diferente daquela que eu venho apresentando. E o compromisso, né, às vezes ele é rompido. Nós tivemos um caso agora muito peculiar no Brasil, que foi a questão da Marília Mendonça. A Marília Mendonça faleceu num acidente aéreo e agora recentemente as fotos dela passando por todos os processos de investigação da causa da morte no IML acabaram sendo divulgadas. Né? E aí algumas postagens anteriores que ela tinha feito, ela alertava com relação a isso, que quando uma pessoa, né, está na vida pública, quando uma pessoa é famosa, apesar de muitas pessoas buscarem a fama a qualquer custo, né, não necessariamente ter uma atividade pública ou ser uma pessoa reconhecida pelo público dá o direito que a intimidade dela seja violada, como foi o que aconteceu com ela. E ela alertava, né, que não a clínica, que quando ela fez o exame de gravidez divulgou isso para a imprensa, ela citava inclusive que tinha medo, né, quando ela falecesse, que houvesse alguma exposição, né, do corpo dela, o que realmente acabou acontecendo. Isso demonstra, né, além de um desrespeito absurdo, a falta de compromisso que as pessoas que têm acesso a determinados tipos de informação fazem por dinheiro ou por cliques, né, ou qualquer coisa aí que a pessoa esteja recebendo algum benefício em troca daquela exposição. Então o trabalho, né, a nossa atividade laboral exige de nós um compromisso. Quando nós nos relacionamos com alguém, e aí vai muito além da esfera do relacionamento amoroso em si, seja nas nossas relações sociais, né, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos e também nas relações amorosas, nós estabelecemos um compromisso, né? São firmados ali determinados patamares, determinadas observações que fazem parte, né, daquela situação, o que pode, o que não pode. Na maioria das vezes, as situações, né, que nos acometem ao longo aí do cotidiano, e isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu não tenho um compromisso sério, ou eu tenho um compromisso sério. Pode acarretar aí um término de um relacionamento se a pessoa não tiver uma postura dentro daquilo ali que foi, né, estabelecido como regra ou como ordem para aquela relação. Até que nós chegamos ao entendimento do que é o comprometimento espiritual. Quando nós pegamos o Evangelho, a palavra comprometimento, ela aparece em diversos trechos do Evangelho. E principalmente no livro dos Atos dos Apóstolos,
quando Jesus deixou para os seus apóstolos vários ensinamentos, né, de situações que eles iriam enfrentar, de como eles levariam a palavra adiante e como era necessário e importante ter o compromisso espiritual, ter o compromisso de levar a palavra adiante. Por que eu optei por falar pela questão do compromisso espiritual? Quando nós estamos desenvolvendo a nossa tarefa mediúnica, uma das primeiras coisas quando nós entramos dentro de uma casa que nos é ensinado ou que nos é solicitado é a respeito da disciplina e do comprometimento. E muitas pessoas, inicialmente, pelo afã ali da situação, por uma questão de curiosidade, por um entendimento de curiosidade inicial, de saber como é que o trabalho está funcionando ou como as coisas da vida dela vão seguir, ela inicialmente ela se mostra muito dedicada, né, e muito ali afeita às questões mediúnicas, seja dentro de um centro ou qualquer outro tipo de religião que exija aí essa assiduidade. E aí a pessoa começa de fato a participar, a tentar entender, só que a vida é extremamente sedutora e servir a Jesus não é fácil. Então, quando nós estamos numa atividade mediúnica e exige o compromisso, e esse compromisso é exigido, aí algumas coisas começam a pesar muito. Mas hoje eu tenho, né, um aniversário, mas amanhã eu vou ter uma reunião de trabalho, depois de amanhã eu vou ter um casamento, e assim sucessivamente. Eu não estou dizendo aqui que quando alguém se compromete com a atividade espiritual, que essa pessoa tenha que abandonar totalmente a sua vida, nunca mais eu visitei minha família, ou eu nunca mais fui num barzinho ou num churrasco, não é isso. Mas servir a Jesus não é fácil. Estar dedicado, e quando Jesus falou aos apóstolos, ele deixava isso extremamente claro, que haveria um enfrentamento com relação ao mundo para que a palavra dele estivesse alicerçada. Então é muito importante, quando nós pensarmos as questões do compromisso, principalmente o compromisso espiritual, que a gente entenda que é natural esse envolvimento, esse primeiro momento, né, dessa curiosidade, isso realmente vai acontecer, mas onde é que está a base do seu envolvimento espiritual? Onde é que você está firmando o seu compromisso? Ou o seu compromisso espiritual ele estava firmado só até você resolver determinada situação da sua vida e aí a partir daquele momento você não está comprometido mais? Então, nesse caso, o comprometimento ou o compromisso que você assumiu, ele não é genuíno. E é muito importante que a gente pense sobre isso. Por quê? Quando a espiritualidade, né, está trabalhando, quando nós estamos trabalhando com os nossos guias, quando a gente está aplicando um passe, estão acontecendo diversas coisas que a olho nu ali, como nós podemos dizer, a gente não está percebendo, mas a espiritualidade já preparou todo o ambiente espiritual para receber as pessoas. O centro está limpo, está organizado, as energias estão apostas, vários trabalhadores estão apostos. Então é preciso que a gente pense aí diversas questões. Você já se colocou no lugar, por exemplo, de uma pessoa que desencarnou e está desesperada para ser ouvida, para receber um cuidado médico, para receber uma palavra de apoio? Quando você desencarnar, qual é o mundo que você quer encontrar? Você quer encontrar pessoas comprometidas, compromissadas a te ouvir, a te receber bem, ou alguém que naquele momento não tem tempo para te ouvir, ou que não está concentrado naquele processo que você, pelo qual você está passando? É muito importante que nós entendamos tudo isso. Outro ponto extremamente importante quando se fala de compromisso dentro da nossa vida espiritual. Quando nós, né, aqui na nossa casa, por exemplo, já foi dito N vezes, se você for faltar do trabalho, avise com antecedência.
Se você for chegar atrasado, avise com antecedência. Por quê? A espiritualidade é extremamente organizada. Se você não pode comparecer ao trabalho, aquelas entidades que iam ser atendidas por você, pelo seu guia, né, pelas pessoas, elas vão ser reencaminhadas, realocadas para que outra pessoa possa cuidar delas. Então é preciso que a gente pense a respeito disso. Quando nós nos comprometemos com uma casa e não assumimos o compromisso, ou a gente deixa os dirigentes na mão, ou a gente deixa a espiritualidade na mão, nós não temos ideia do tamanho do caos que isso gera. Por quê? Vai cada vez mais diminuindo ou minando a resistência espiritual, o centro vai recebendo cada vez mais ataques, vai, obviamente, prejudicando a corrente, vai sobrecarregando alguns médiuns. E se esse centro, imagine a nossa casa, nós atendemos 30, 40 pessoas por dia encarnadas, fora a quantidade de desencarnados que nós atendemos. Se nós atendemos, vamos jogar 40 pessoas por dia, nós temos atendimento 2 vezes na semana, 80, 8 vezes 4, 32, são 320 pessoas sendo atendidas por mês. Se essa casa fecha, 320 pessoas ficarão sem receber atendimento. 80 médiuns não terão onde receber os seus guias, tirar as suas dúvidas, trazer os seus estudos, trazer as suas perguntas, as suas questões espirituais. Então, a espiritualidade cobra de nós um compromisso que é extremamente ínfimo diante de tudo aquilo que nós recebemos dentro da nossa vida. Pode falar, Madeira. Quero focar 2 coisas. Primeiro, que não existe compromisso mais ou menos. Sim. Compromisso é compromisso, né? Então, quando a pessoa assume um compromisso, ela tem que entender o que o compromisso está querendo dizer. Porque é diferente de eu me disponho. Eu me disponho, eu posso me dispor hoje, mas eu não estou assumindo um compromisso, eu estou me dispondo, né? Então, um compromisso sério não existe. Não tem um compromisso sério. Todo compromisso é sério, né? Segunda questão, nós estamos falando sobre viver bem e o compromisso está implicitado dentro de uma organização de vida que faz com que eu viva bem a minha vida, né? Uma forma que eu tenho de viver bem a minha vida. Terceiro ponto, a gente tem que pensar, você está citando os médicos da casa, toda essa coisa bem elaborada do compromisso. Mas quem está pedindo ajuda também tem que ter o seu compromisso. Sim. Né? Então é uma via de mão dupla, porque é muito importante você ressaltar sobre isso, porque eu estou precisando de ajuda, eu imploro por ajuda, mas eu preciso assumir um compromisso de seguir aquela regra daquela ajuda que vai me ser dada. E qual que é a regra básica do compromisso quando eu estou pedindo ajuda? Eu mesmo. Né? Então, se eu estou sofrendo qualquer circunstância, vai exigir de mim um compromisso de reflexão, de mudança de comportamento, de entendimento, de perseverança, uma série de fatores. Porque para não ficar delegando a uma casa, a uma igreja, a um dirigente, a um médium, não importa quem, a responsabilidade da sua melhora. Até os espíritos desencarnados, eles estão pedindo socorro, eles estão pedindo ajuda, mas eles precisam também entender esse compromisso. Né? Então, o compromisso é uma coisa que a gente precisa refletir bastante sobre isso, e não é uma coisa assim simples de... Pode fazer. Não, já terminei. Pode falar. Tem uma questão em relação ao compromisso, né? Que quando você tem um compromisso, você tem um compromisso com algo, né? Então, eu vou pegar um exemplo por exemplo, eu tenho um compromisso de vir aqui todas as segundas-feiras tocar violão. Então, eu tenho um compromisso de que tenha um violão naquela hora. Coisas acontecem, situações acontecem. Então, se acontecer algo comigo, falo, pessoal, eu não vou conseguir chegar mais, eu tenho uma pessoa que pode tocar violão naquele horário que vai deixar aquilo ali acontecendo. Então, eu estou comprometido com que aquilo aconteça. Por algum motivo, alguma situação, eu não vou conseguir, sei lá,
furou um pneu no meio do caminho, não sei, né? Coisas acontecem. Coisas acontecem. Eu não sei assim, como eu conseguiria alguém para tocar tão rápido, mas se você está comprometido com aquilo, você faz com que aquilo aconteça, mesmo que você não consiga chegar. Isso é importante dizer, porque muitas vezes o compromisso é com algo, né? E para fazer aquilo acontecer. E outra coisa que eu queria levantar é que, por exemplo, a gente tem um compromisso aqui, né? Com a casa ou qualquer outra pessoa que tenha um compromisso com qualquer outro lugar. Existe o além daquele local também. Por exemplo, se nós somos médiuns de uma casa, nós temos um compromisso com a casa e com nós mesmos. Sim. Onde a gente vai começar a perceber os lugares que a gente está indo, as pessoas que a gente está andando ou o que a gente está ingerindo. Por quê? Porque aquilo vai comprometer o que vai acontecer dentro daquela casa. Então, ele até mesmo o fato de nós ajudarmos, levarmos aquela palavra para onde tem que ser. Esse comprometimento ele vai bem além do trabalho, porque não fecha só aqui. Exatamente. Ele é expansivo, né? Ele é extremamente expansivo. E uma coisa que é importante nisso que a madrinha falou, que são situações que já aconteceram aqui conosco. Às vezes a pessoa nos busca pedindo ajuda para uma situação séria. E aí a espiritualidade se dispõe a auxiliar. Às vezes a madrinha entende diversas situações, a pessoa mora em outro estado, como nós já recebemos em outra cidade. Olha, vai ter um horário específico, nós vamos conseguir te atender. E aí a pessoa fala, não, mas nesse dia eu não posso. Ou nesse horário eu não posso. Então, assim, há vontade de receber ajuda? Sim. Mas até que ponto essa vontade realmente é genuína? Porque, assim, todo mundo, e é uma questão importante quando se fala de compromisso, porque é algo que tem acontecido muito. Eu tenho observado muito essas pessoas que estão falando muito a respeito do mundo espiritual, né? Puxando para o lado esotérico, né? E aí N situações que têm acontecido, principalmente nas redes sociais. Aí as pessoas têm falado muito em comprometimento espiritual. Ai, mas é como se a vida da pessoa fosse terceirizada, ela não é ali protagonista da própria existência porque ela tem um comprometimento espiritual, quando na verdade deveria ser justamente o contrário. A gente, o que acho que o que mais me fez refletir a respeito dessa questão do compromisso e trazer como tema, é porque o que eu acredito que a espiritualidade tem pedido a cada um de nós nós não podemos nos acovardar diante da vida. Chega dessa situação de ser covarde, de não ter um enfrentamento com relação às coisas. Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que não será pesado, que não será difícil. Mas o que eu acredito que eles têm colocado para nós nós estamos oferecendo suporte e as ferramentas, que é o que você está falando, vai além do que a gente vive aqui. Mas aí eu não consigo me comprometer, porque eu não consigo ficar um dia sem beber. Ou eu não consigo ficar um dia sem comer carne vermelha. Entende? Por isso que eu estou falando que às vezes eles pedem coisas tão ínfimas e há uma dificuldade muito grande de ter essa postura. Fala, não, eu vou realizar porque há um objetivo maior. Eu quero reforçar de novo que os valores estão embutidos nessa questão. Primeiro eu preciso entender quais os valores que eu carrego e o nível de importância que eu dou para esses valores. A partir daí, eu estabelecendo esses valores, eu preciso entender que eu preciso ser organizado. Sim. Porque não tem como eu assumir um compromisso se eu for uma pessoa absolutamente desorganizada. Porque aí eu nessa falta de organização e nessa falta de um objetivo claro dentro daquilo que eu preciso ser alcançado, eu só faço, não, eu vou assumir esse compromisso, mas eu não raciocinei o tempo que eu vou perder, o que eu vou precisar utilizar entre o que o Guto falou. Se eu sou uma pessoa que me comprometi a tocar o violão na segunda-feira, eu tenho que saber que se a corda do violão, se eu tenho uma corda sobressalente, se arrebentar, eu posso substituir. Se o meu violão está afinado, entendeu? Quantas pessoas naquele lugar tocam o violão, eu já deixo a pessoa de sobreaviso. Se eu não puder ir, se acontecer alguma coisa, você poderia me substituir? Então, a gente precisa se organizar.
O que eu vejo é que nós estamos vivendo a nossa vida sem um pingo de organização. Eu só tenho desejo, mas são desejos muito mal elaborados e são desejos assim que passam pela nossa vida de relance, porque os desejos eles passam muito rápido, mas eu não me organizo, né? Então, aí entra a disciplina. Se eu sou uma pessoa organizada, claro que uma coisa vai puxando a outra. Primeiro eu preciso ver os valores, depois eu preciso me organizar, depois eu preciso aprender a ter disciplina, aí eu tenho que assumir o compromisso. Por que disciplina? A gente pensa, e é tão natural a disciplina, a partir do momento que você levanta até o momento que você vai deitar, você tem que ter disciplina em tudo que você faz. Todo mundo entende disciplina como uma coisa extremamente rígida. Disciplina é um hábito de fazer as coisas da forma correta, de uma maneira tal que está te beneficiando, mas que não pode deixar de ser feito. E que vai facilitar a sua vida. E aí você vai viver melhor. Né? Com isso, você vai estar estabelecendo uma relação com as outras pessoas, da sua parte, dentro daquilo assim, eu fiz o que foi preciso. Eu tenho usado muito essa frase ultimamente. Eu faço uma avaliação, eu me esforcei, eu tentei, me organizei, tá. E aí a minha cabeça fica tranquila, eu fiz o que eu pude. Entendeu? Aí tem coisas que já não dependem de mim mais, já depende do outro, então já não posso fazer mais nada, porque depende do outro. Ao invés de eu começar a criar pensamentos, e aí eu começo a criar pensamento de revolta, disso, daquilo, meu dia fica torturante, eu acabo deixando de fazer as coisas que precisam ser feitas, e o negócio vai degringolando de uma forma tal que eu perco a mão. E essas coisas são sinônimos: ordem, disciplina, compromisso, organização, tudo isso. Vamos para um exemplo muito simples. A pessoa que é atrasada, ela não consegue aí seguir a ordem, né? A hora do relógio. Ela marca um compromisso, ela não chega na hora. Aí ela está sempre correndo, né? Aí se ela está sempre correndo, ela corre o risco, né, de aí passar por um local em que a via onde ela está acostumada a passar, se for uma via mais rápida, pode estar fechada, pode acontecer um acidente, se a pessoa correr muito, e nesse acidente ela pode vitimar alguém, ela pode estragar o veículo, pode acontecer uma variedade de situações que vai prejudicá-la, sem falar que uma coisa que é fundamental nós pensarmos: o nosso tempo não é mais valioso do que o de ninguém. As 24 horas do dia são as mesmas para todo mundo. A partir do momento que eu tenho compromisso com o horário, que eu tenho compromisso com as pessoas, outro dia eu estava vendo uma matéria que tem várias, o Brasil é um dos poucos países que tem PROCON, graças a Deus, né? E existem várias clínicas, né? Várias clínicas médicas com processos no PROCON, porque os médicos não atendem as pessoas no horário. Marca um horário com o paciente às 14 horas, o médico vai atender a pessoa às 16. Então, qual é o sentido de ter marcado aquele atendimento para trás a 2 horas? E várias pessoas têm se organizado nesse sentido de procurar por que isso acontece tanto em determinadas carreiras? Porque não há respeito pelo meu semelhante. É a questão do respeito. Sim. Porque eu valorizo o meu tempo, mas não valorizo o tempo do outro. Então eu estou desrespeitando a valorização do outro. Então, é uma série, aí entra a questão da ética, né? É uma série de comportamentos que nós temos, que às vezes a gente acha que é natural, mas dependendo da forma como eu estou levando aquilo, que pode acontecer dentro de uma simples atitude minha, de não entendimento disso, pode desencadear uma série de coisas desagradáveis, né? E aí eu vou tentar me justificar de várias maneiras. Então a gente vai pautar de novo, voltar lá atrás, tudo que a gente tem dito, né? E eu quero que você reforce viver bem. É uma forma de viver bem. Sim, sim. Quando eu sou compromissado, quando eu sou disciplinado, quando eu consigo entender os meus valores, né? É isso. Pode falar. Só mais uma coisinha. Quando a gente tem a noção de que a gente se comprometeu com algo, né? Que tem gente que se compromete e é só como a senhora falou, foi... É superficial, né? Superficial, esqueci o nome que você deu. Não, enfim. Quando você realmente... Me dispõe. Você se dispõe, né? Quando você entendeu que você se comprometeu com algo, eu vou pegar de novo o exemplo daqui, né? Da nossa música.
Se eu estou comprometido com aquilo, eu tenho que treinar essas músicas. E se eu tenho noção do meu comprometimento, eu vou ser cobrado por isso. E quando eu for cobrado por isso, se eu sei que eu estou comprometido, não há milindre. E da banda eu sou menos que menos ensaio. Isso me cobra pra ganhar. A cobrança não vai me incomodar. Isso briga comigo de vez em quando. Aí entra um paradoxo aí. Eu me comprometo, mas não me disponho. Ó. Aí tem que ver se o compromisso é genuíno. Caraca. Né? Tem gente que se compromete. Eu toquei, mas não se dispôs. E faz, assim me abre um negócio, faz as coisas num anseio, e que a gente volta lá no desejo da madrinha. Seus desejos, eu vi um negócio assistir que me chamou a atenção, é que seus desejos são realmente seus, são genuínos, ou são uma coisa que você está seguindo, que botaram a nível social, ou mesmo familiar, que também é um social, a sua família, que você está reproduzindo alguma coisa, está tentando buscar alcançar alguma coisa que vai te trazer X coisa, você já condicionou, então já não é um desejo genuíno. Por isso que a madrinha falou que também a gente tem que aprender até a desejar, porque às vezes você está achando que é desejo, na verdade você está escravo de uma simples vontade, e aí são coisas assim, coisinhas passageiras. e eu acho que isso encaixa direitinho na disciplina da madrinha que ela trouxe, porque ela pode ser e deve ser agradável. Se ela for chata, você não vai fazer. Eu acho igual a mais questão muito isso do bem viver, do viver bem. a questão da educação, você trabalha com uma pré-adolescente, você pode falar. Se a coisa for chata, aí que você não vai conseguir atenção e disciplina mesmo. A coisa tem que ser agradável, tem que ser combinado, tem que ser todo mundo, tem que ser para os dois lados. Como você falou, as 24 horas são as mesmas. Então, até para a gente poder ter o prazer de quebrar o relógio no fim de semana, ou num domingo, sei lá que dia que é a folga de cada um, se você vem ali com a sua rotina, eu tenho comigo que ela te ajuda a manter o ritmo, é igual a música. Você vem no ritmo. Aí às vezes tem um crescente na música, ela dá aquele... A gente não pode viver só de crescente, não é sustentável para a vida você viver só de refrão, entendeu? A gente precisa de estrofe, a gente precisa de uma coisinha bonitinha, um ritmo quadrado. Então você precisa de ter ritmo até para poder, de novo, usar o final de semana, que é a maioria das pessoas. Até para você sair do ritmo ali no final de semana, isso ali você vai ter outras percepções e tudo, mas voltar para o ritmo ajuda você a manter aqueles 5 ou 6 dias com mais leveza, equilíbrio, porque você sabe que vai ter. Então se a coisa vai muito no flow ali, cai numa coisa, eu já vi, agora falando de exemplos de pessoas que eu já vi, principalmente uma pessoa que trabalha sob demanda, um profissional liberal principalmente, às vezes artista, ou de uma pessoa de um trabalho artesanal, ou de um serviço sob demanda, você contrata, faz. Sei lá, pode ser de uma unha a uma massagem, a um quadro que se pinta. Se você... eu já vi pessoas que não se organizam e não se dispõem, como a Adriana falou, de tal horário, e faz agenda, e faz... Não, esse horário eu não atendo, esse horário eu atendo. A pessoa vai num fluxo que ela entra no caos que a madrinha falou. Que ela já não sabe mais se disciplinar, aí o outro já não te respeita, entra naquela bafafá que você falou que pode atingir também a classe médica, não importa o nível de estudo nem de nada. Que entra nesse paradoxo que a madrinha falou. Comprometi, mas me dispus, ou só me dispus e não comprometi. Aí cada um vai fazer essa análise íntima. Né? Aí citando, por exemplo, a questão espiritual, então, por exemplo, enquanto membros da casa, né? Então eu assumi o compromisso nos dias de semana de trabalho estar presente. Eu tenho que pensar o seguinte, mas eu me disponho dentro desse compromisso a fazer o quê? Eu me disponho a lavar um copo, né? Eu me disponho a pegar um banco, eu me disponho a dar um passe, eu me disponho a dar um passe, a pegar um banco, a lavar um copo, né? Porque às vezes a pessoa entende compromisso, estar ali no horário, às vezes ela chega no horário, estar ali presente e ir embora na hora que terminar, mas ela não se dispõe a mais nada, entendeu? Então, esse se dispor está implicitado que vai me permitir eu interagir socialmente, aprender mais coisas e desenvolver novas habilidades, seja lavando um copo. De repente eu desculpo que eu quero organizar minha casa, eu quero limpar minhas coisas, lavar um copo dos outros. Entendeu? Porque a minha capacidade de percepção ela vai um pouco além.
Porque nós só damos valores àquilo que nós julgamos como sendo importante. Eu preciso me sentir importante. Quando eu me sinto importante, eu me comprometo e me disponho, né? Mas para mim, para eu ser importante, eu tenho que aprender a me dispor com as pequenas coisas. Então, as pequenas coisas, no meu entendimento, é humilhante, aí eu faço essa cabeça doida que a gente tem. Então, é se organizar nesse sentido também, entender que tudo é extremamente importante. E a gente tem que tomar muito cuidado com a situação que eu observo, que o viver bem, quando a gente de fato entende o que é viver bem, esse bem viver, não é esse sentimento egoísta de que se está tudo bem para mim, não importa se tem, né, eu vim, trabalhei espiritualmente, tenho 50 copos sujos, não, mas a madrinha está aqui, quem tem que lavar é a madrinha. Então, não existe bem viver, e aí acho que entra muito no compromisso de Jesus, que enquanto o meu semelhante não estiver bem, se eu não estou proporcionando essa mesma satisfação ou esse mesmo cuidado para as pessoas que aqui estão, como é que isso que eu estou vivendo, né, pode ser de fato aí um compromisso que eu assumi? Se eu estou deixando toda a responsabilidade para com as outras pessoas. Eu estava assistindo uma matéria ontem no Fantástico falando sobre adoção. E aí falando que no Brasil existe 80% de pessoas a mais para adotar do que a crianças a serem adotadas, pessoas a serem adotadas. Por quê? Existe um perfil de pessoas que procuram a adoção e o perfil das crianças ou dos jovens que estão nos centros para adoção é diferente. E aí fica essa dicotomia. Eu tenho muita gente querendo adotar, não tem criança para todo mundo que busca, mas uma das coisas que mais me chama a atenção às vezes quando eu vejo esse tipo de matéria é as pessoas querem coisas que não pode ferir, né? Aí ferir com muitas aspas, o mundinho colorido delas, né? A partir do momento que eu tiver que sair da minha zona de conforto para assumir um compromisso, aí eu não quero mais, porque ali já está me incomodando. E a gente precisa entender uma condição muito própria da vida, que a vida ela vai nos incomodar. Ela vai nos causar algumas adversidades que são naturais. Isso não quer dizer que a vida tem que ser enfadonha, não quer dizer que a vida tem que ser uma lamúria, não quer dizer que viver tem que ser uma tortura. Mas acho que o mal que mais acomete a nossa sociedade hoje, nós contemporâneos em 2023, é que a gente não tolera de forma alguma ser contrariado ou que alguma coisa nos tire da zona de conforto, porque não, aí agora já não tá bom pra mim, aí o meu compromisso acabou aqui, porque de forma alguma pode sair fora daquilo que eu planejei. Eu quero a adoção, mas desde que seja um bebezinho, sem nenhum tipo de deficiência, que não tenha nenhuma doença grave, que tenha algumas características físicas que vão me agradar, se ele é branco, se o cabelinho dele é liso, se ele tem olhos claros. Então há um perfil que as pessoas buscam. É coisificar. Exatamente. Porque eu quero um bem, eu não quero um ser, eu quero um bem. E aí, a partir do momento que isso exige de mim um compromisso, se eu adotar uma criança com deficiência, as limitações, uma pessoa com deficiência, que não são só crianças que são adotadas, qual é o tipo de compromisso que eu tenho que assumir a partir dali, além da educação, dos valores, dos princípios? Quais são os locais, né, pelos quais ela terá que passar? Qual é o tipo de situação que ela vai enfrentar na sociedade, na escola? Ela tem que fazer algum tipo de terapia específico? Não, aí eu já não quero, porque aí eu já vou ter que ter um compromisso muito maior do que a minha vidinha de comercial de margarina. Então, é preciso que a gente comece a pensar sobre esse tipo de coisa. A vida exige de nós esse tipo de conduta, esse tipo de análise sobre as coisas.
pensar a nossa vida espiritual, pensar a nossa vida mediúnica, pensar as pessoas que nos procuram, que o nosso comprometimento aqui dentro do centro ou local que você que nos assiste nesse momento frequenta, seja você médium, seja você consulente, entenda que você tem um compromisso muito grande para com a espiritualidade, você tem um compromisso do respeito ao horário, do respeito às regras da casa. Às vezes as pessoas nos procuram e falam, eu queria que fosse feito um trabalho, que eu quero me vingar de uma pessoa. E a espiritualidade responde, aqui nós não fazemos esse tipo de trabalho. Ou por que você está buscando isso? Né? Quando a espiritualidade busca entender qual é o compromisso que essa casa tem, qual é o compromisso que nós temos com a doutrina, qual é o compromisso que nós temos com os ensinamentos de Jesus, qual é o compromisso que nós temos enquanto sociedade, é preciso que a gente entenda que o papel da religião, Jesus nunca subiu num palanque, Jesus não tinha mandato de 4 anos e foi o maior de todos os políticos, o maior de todos os médicos, o maior de todos os professores. Por quê? Porque ele tinha um compromisso. Ele assumiu uma postura diante de uma sociedade que naquele momento, por exemplo, acho que nos Atos dos Apóstolos, um dos trechos que mais chama a minha atenção é quando Jesus fala, né, comerão da minha carne, beberão do meu sangue. As pessoas levam o sentido literal, mas como assim nós vamos comer a carne de Jesus? Isso não faz sentido. E aí, depois, quando ele é questionado pelos apóstolos, e Pedro fala, mestre, mas nós resolvemos seguir o Senhor pelos seus ensinamentos, mas a gente não entendeu muito porque que o Senhor falou que é para comer da sua carne, beber do seu sangue. E aí Jesus explica que não é no sentido literal, né, que não é devorar como um canibal, mas no sentido de levar a sua palavra adiante para poder ter vida eterna, porque fora do caminho da verdade não tem salvação, não tem um entendimento. Então isso é compromisso. Por quê? Ele poderia simplesmente ter falado, nossa, que povo ignorante. Eu estou explicando uma situação, essas pessoas estão entendendo completamente errado, mas ele não abre mão do posicionamento dele, não abre mão do compromisso que ele carrega, justamente para levar para aquelas pessoas uma vida melhor. Enquanto nós não entendermos que as situações da nossa vida, e é um exercício que eu gostaria que todos fizessem, quantas situações na sua vida você já enfrentou e você acha que teve um problema muito grande, ou que você teve uma grande decepção, ou te causou determinados tipos de incômodo por falta de compromisso, ou porque você foi indisciplinado, ou porque você não teve respeito com relação às regras, como eu estava falando, das regras da nossa casa, e aí, entre outras tantas regras, observem como fugir às regras nos causa incômodo. A gente leva multa de trânsito, porque tá andando acima da velocidade, tá dirigindo sem cinto de segurança, tá mexendo no telefone celular, você está sendo extremamente indisciplinado, colocando sua vida em risco e a vida de outras pessoas. Perdi o horário. Então, pessoal, pensem a respeito da questão do compromisso e fica o exercício. Quantas situações difíceis eu já passei porque eu me acovardei ou porque eu não fui compromissado? Vamos entender a nossa vida, que ela pode ser infinitamente melhor, mais positiva e principalmente mais leve se nós formos compromissados com Jesus e, acima de tudo, com cada um de nós, ok? Muito obrigada pela presença de todos vocês e esperamos aí na próxima semana que estejam aqui conosco novamente. E todos com Deus. Pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo.